Hoje eu gostaria de falar convosco acerca de um tema que considero importante, porque tudo na nossa vida foi o Senhor que fez. É bom saber que Deus nos abençoa. No entanto, nunca devemos esquecer que tudo o que temos e somos, devemos a Ele. Este realmente é o tema que vamos estudar através da Bíblia. Eu gostaria de começar com um exemplo bem prático, que todos nós conhecemos, a vida de José, não é? E todos nós recordamos que quando ele foi à presença de Faraó para lhe dizer qual a interpretação dos sonhos que ele tinha tido, que tanto o tinham afligido, não é verdade? Relativo às vacas magras e às vacas gordas, às espigas cheias e às espigas vazias, não é? Encontramos que o rei, após saber que José interpretava sonhos pelo testemunho do copeiro, quando ele esteve preso, Faraó dirige-se a ele e diz-lhe: de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Como vocês podem verificar, a fama de que José interpretava sonhos tinha chegado aos ouvidos de Faraó. E este pensava tratar-se de uma aptidão especial de José, de uma habilidade, de uma capacidade especial. No entanto, o rei, após ter dito a José que tinha ouvido dizer que ele interpretava sonhos, portanto, o rei foi de imediato esclarecido. E José disse-lhe prontamente, está no verso 16, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Como vocês podem verificar, José não buscou nenhuma glória para ele próprio. E nós somos aconselhados pela palavra do Senhor a fazer isto mesmo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Também no livro de Daniel, nós temos um caso idêntico àquele que se passou com José. Nabucodonosor, o rei da Babilónia, também teve um sonho que muito o perturbou. E de imediato chamou todos os sábios do seu império para que dissessem, para que adivinhassem qual foi o sonho que ele tinha tido e também a sua interpretação. Daniel, ele foi à presença do rei precisamente porque pediu que os seus companheiros orassem por ele para que Deus lhe desse a interpretação, e os 3 companheiros de Daniel participaram nessa oração, e vocês podem verificar que quando Daniel foi à presença do rei, lá no capítulo 2, versos 28 a 30, Daniel esclareceu de imediato. Nabucodonosor, ninguém pode descobrir esse segredo ao rei. Aquilo que o rei requer é impossível, mas há um Deus nos céus que revela os segredos. E a mim foi revelado este segredo, não porque em mim haja mais sabedoria do que em todos os viventes. Como podem verificar, quer José esclareceu Faraó de que a capacidade, o dom não estava nele, não era dele. É Deus quem revela os segredos. É Deus quem pode fazer todas estas coisas. Aquilo que está escondido no mais íntimo da nossa alma, Deus conhece todas as coisas. Por isso, a José pôde dizer, em mim, portanto, não há sabedoria, senão igual à de todos os viventes. E nós temos que nos lembrar sempre disto, de que a glória, a honra, o louvor pertencem a Deus. E é a Ele que nós devemos agradecer. No livro dos Salmos, e o livro dos Salmos está cheio de exemplos, não é? Este livro é rico em afirmações do poder de Deus e não do nosso. Vamos ver alguns exemplos. No Salmo 18, versículo 29, está escrito o seguinte: porque com Deus entrei pelo meio de um esquadrão, com meu Deus saltei uma muralha. Quem disse isto? Foi o grande rei Davi. Davi, ele sabia de onde tinha vindo, sabia
quem ele era e sabia quem era o Deus a quem ele servia. E ele sabia que nos momentos mais críticos, nos momentos mais difíceis, nas lutas que ele travou, portanto, nas guerras que ele enfrentou, ele podia dizer: com Deus entrei no meio de um esquadrão, com ele saltei uma muralha. E repare, sempre Davi deu a glória ao Senhor, com ele, foi com ele que eu fiz isto. Certa criança dizia o seguinte: eu e o meu pai sabemos tudo. É interessante, irmãos. Esta criança tinha confiança, porque a sua confiança não estava nele, estava no pai. Eu e o meu pai sabemos tudo. Então, nós encontramos exemplos na vida de grandes homens de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele dizia estas palavras: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como nós estamos estudando a palavra de Deus, continuamos com este maravilhoso livro dos Salmos. E o Salmo 78, os versos 70 a 72, mostra realmente na vida de Davi, de facto, de onde ele veio. E ele sabia isto. O pequeno Davi sabia realmente de onde ele tinha vindo, de onde o Senhor o chamou. Ele era um pastor das ovelhas do seu pai. E nós verificamos que ele sabia de facto que foi o Senhor que o trouxe até aqui. Isto é importante, irmãos. Ele foi fiel para com aquelas poucas ovelhas, como mais tarde lançaram isso em rosto: olha, vai tratar das ovelhas que deixastes lá no pasto. E ele pôde dar testemunho perante o rei de que quando um leão e quando um urso vieram para destruir aquelas ovelhas, ele disse: no nome do Senhor eu os despedacei. E como vocês podem realmente verificar, a palavra do Senhor diz que nós temos que ser fiéis nas coisas mínimas. Jesus disse: no mínimo fostes fiel, sobre o muito colocarei. Davi, ele foi fiel para com aquelas poucas ovelhas, mas Deus lhe deu um grande pastorado. Deus lhe deu o reino em Israel e ele foi o grande rei de Israel. Por isso, nós vemos que ele agradece ao Senhor: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, que me trouxestes até aqui? Houve outro grande homem de Deus que utilizou a mesma expressão que Davi utilizou. Davi disse: quem sou eu que me trouxestes até aqui? E Moisés disse: quem sou eu? Está lá em Êxodo 3:11. Quem sou eu? E realmente, irmãos, nós podemos verificar que os grandes homens de Deus, eles, nos seus grandes feitos, eles deram a glória ao Senhor. O Salmo 118, verso 23, diz a palavra do Senhor: foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Maravilhoso é o Senhor. Foi o Senhor que fez isto. E isto é coisa maravilhosa realmente aos nossos olhos. E o Salmo 124, como eu disse, diz precisamente isto: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Irmãos, é Deus quem está ao nosso lado. É Deus quem vai na nossa frente. É Deus quem nos guarda em todos os momentos. Para isso nós temos que ser fiéis a Ele. E se o Senhor não edificar e guardar, tudo será em vão. Se Ele não guardar, se Ele não edificar, quando o homem pensa: fui eu que edifiquei, fui eu que realmente guardei isto ou aquilo. Não, irmãos, foi o Senhor que nos ajudou a guardar e a edificar. Não esqueçamos nunca uma coisa que é interessante, e eu gostaria que vocês acompanhassem no Salmo 84, verso 11. Diz a Bíblia: o Senhor dará graça e Ele dará glória. Faz favor de notar: o Senhor dá graça e Ele também dará glória. Mas é interessante, primeiro a graça. E é aquilo que nós precisamos para cumprir a nossa carreira cristã. Precisamos muito da graça de Deus. Numa fase complicada na vida do apóstolo Paulo, e ele conta isto em 2 de Coríntios, no capítulo 12, verso 9, ele orou ao Senhor para que o libertasse de um espinho que estava na sua carne, um espinho que o afligia, que o apoquentava,
um espinho que lhe causava muitos problemas. E o Senhor, depois de algumas lutas que Paulo travou, o Senhor disse-lhe para ele: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Irmãos, foi Jesus quem disse isto realmente a Paulo: a minha graça te basta. E eu quero dizer-vos que nós precisamos muito da graça de Deus, porque da glória de Deus só iremos tê-la no final da nossa carreira. Paulo, ele no final da sua vida, ele pôde dizer isto claramente: terminei a carreira. E porque terminou a carreira com dignidade, desde agora aquela coroa de glória estava à espera dele. A glória será no céu. Será aí que nós vamos receber a recompensa. Aqui precisamos da graça de Deus. Aqui não, irmãos. Portanto, aqui não vamos receber a glória, porque o Senhor não dará a sua glória a ninguém. Mas o que é que de facto pode surgir aqui? Sabem o que é que pode surgir aqui para nosso mal? É vanglória. E como vocês sabem, vanglória, no nosso dicionário da língua portuguesa, mostra o que é que isso significa: presunção, vaidade, jactância, basófia. E assim nós podemos de facto verificar que muitas vezes os homens estão cheios dessa vanglória. Que o Senhor nos guarde, porque nós precisamos dar glória a Deus. Em Romanos 8,30 está escrito que o Senhor nos predestinou, nos chamou e, por fim, também nos glorificou. É interessante. Ele predestinou, chamou, justificou e, no fim, nos glorificou. Não esqueçamos isto, irmãos. Há exemplos fantásticos na Bíblia. O rei Herodes, ele morreu, comido de bichos. E todos vocês sabem porquê. Se vocês lerem isto em Atos 12, 22 e 23, vão verificar a razão por que ele morreu. Porque não deu glória a Deus. Porque ele não deu glória a Deus. Como eu disse há pouco, o Senhor não dará a sua glória a outrem. Como está escrito em Isaías 42, versículo 8. Tudo aquilo que nós façamos, irmãos, deve ser para a glória de Deus. E nunca devemos esquecer, há citações interessantes que eu posso deixar para os irmãos lerem: Isaías 61, 3, Mateus 5, 16, João 15, versículo 8, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 12, e ainda na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 11. Nós podemos ali extrair realmente todo o conteúdo da nossa vida, deve ser para a glória de Deus. Passemos agora ao livro dos Atos. Em Atos, no capítulo 2, verso 47, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. E eu quero dizer-vos, nós podemos fazer muitas estratégias de crescimento na vida da igreja, mas só há um que acrescenta à igreja: aqueles que se hão de salvar. A nossa função é evangelizar, é pregar, é anunciar esta tão grande salvação. Mas como vocês sabem, é o Senhor quem acrescenta à igreja aqueles que se hão de salvar. Em Atos, no capítulo 3, versos 11 e 12, nós temos ali algumas expressões maravilhosas, não é? Mas antes tinha acontecido um milagre à porta formosa do templo. Pedro e João, quando se dirigiam para o templo, para a oração, foram surpreendidos com um homem que lhes pedia esmola. E eles puderam dizer para ele: não temos prata nem ouro, mas há uma coisa que nós temos, que é mais importante que a prata e o ouro, e aquilo que nós temos, isso te damos. E de imediato o convidaram a levantar-se e a caminhar em nome do Senhor Jesus Cristo. Este milagre impressionou aquela multidão que ali estava, que ali se encontrava. Ao verem o coxo dirigir-se para o templo, eles deixaram de olhar para o coxo, desviaram os seus olhos do homem que tinha sido coxo, que agora pulava, saltava e glorificava a Deus, e passaram a olhar para Pedro e para João, os quais lhe perguntaram: por que olhais tanto para nós? Como se por nossa virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. Nos versículos 13 a 16, Pedro afirma a razão e quem foi aquele que curou aquele homem. E ele diz:
Pedro afirmou que aquela cura foi operada somente pelo santo, pelo justo, pelo príncipe da vida, por o Cristo ressurreto. Aqueles que eles viram morrer na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. E assim podemos verificar que Pedro e João imediatamente desviaram deles os olhos para a pessoa de Jesus. Irmãos, nós temos que, na verdade, lembrar sempre isto. Esta foi a glória de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, quando Jesus cresce na nossa vida e nós diminuímos, a vitória é muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos também, neste mesmo livro, capítulo 14, versos 10 a 18, após a cura de um outro coxo, outro homem coxo que estava em Listra, aconteceu um milagre extraordinário. Realmente o apóstolo Paulo pôde orar por aquele homem, o homem foi curado e Paulo e Barnabé tiveram grandes problemas, porque eles pensaram que os deuses desceram até eles. E daí se prontificaram para cultuar, para sacrificar aqueles homens como se eles fossem deuses. Mas, de imediato, Paulo se levantou e disse: nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Não somos diferentes, somos homens de carne e osso, somos homens falíveis como vós. Mas eles ficaram furiosos e Paulo e Barnabé, portanto, sofreram na pele, sofreram na carne, precisamente porque não aceitaram a glória para eles mesmos. Meus irmãos, não importa o que os homens podem pensar de nós, o mais importante é que nós possamos dar a glória ao Senhor e que possamos dizer sempre: foi o Senhor quem fez isto. Nas cartas do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, versos 6 e 7, ele, depois de se aperceber dos problemas que havia em Corinto, havia ali uma divisão muito grande, que era composta por 4 grupos. Então, os 4 grupos se diziam, uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Pedro e outros eram de Cristo, como diziam eles, não é? E desta forma, aqueles 4 grupos precisaram ser esclarecidos. O apóstolo Paulo, ele esclareceu de imediato. Ele disse: Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas é Deus quem dá o crescimento. É isto, irmãos, que acontece ainda hoje. Nós, na verdade, sabemos que quando vamos servir o Senhor, somos apenas servos, que devemos fazer a obra. Alguns plantam, outros regam, mas é Deus quem dá o crescimento. Nunca devemos esquecer isto. É o Senhor que nos faz crescer a todos nós. E nós devemos estar gratos àqueles que nos falaram de Jesus. Mas não foram eles que nos salvaram. Quem nos salvou foi Jesus. Quem nos deu o crescimento foi o Senhor. Daí que é a Ele que devemos dar a glória. Em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7, nós vemos que Paulo interroga aqueles que lhe faziam perguntas. Que tens tu, meu irmão ou minha irmã, que não tenhas recebido? E se o recebestes, por te glorias, como se não o houveras recebido? Oh, meus irmãos, nós sabemos, aquilo que nós temos, recebemos dele. Mais à frente, no capítulo 18, do mesmo capítulo 4 de 1 de Coríntios, versos 18 e 19, e também o capítulo 5, verso 2, que eu convido os irmãos a lerem em vossas casas. Nós ali percebemos que a igreja em Corinto tinha um problema muito grande. É que alguns andavam inchados. E deixem-me dizer-vos isto. Andar inchado é sinal de doença. Se nós tivermos um inchaço num braço, certamente é porque temos algum problema nesse braço. Certamente é porque alguma doença existe. E o inchaço na vida espiritual é sinal de doença. E essa doença precisa ser curada. E para que isso aconteça, o homem ou a mulher tem que se arrepender dos seus pecados, daquilo que na verdade tem feito, que não é do agrado de Deus. No capítulo 8 de 1 de Coríntios, o apóstolo Paulo diz: cuidado, a ciência pode inchar. E se alguém cuida saber alguma coisa, diz ele, ainda não sabe como convém saber. Talvez algumas vezes alguns homens, nos nossos dias,
eles se orgulham, realmente eles dizem que têm muito conhecimento. Mas eu quero dizer-vos que o conhecimento que o homem tem é apenas uma partícula do grande conhecimento de Deus. Só Deus sabe todas as coisas. Jamais o homem comum pode saber tudo. Mais à frente, no capítulo 15, verso 9 e 10, o apóstolo Paulo justifica desta forma e apresenta realmente o seu relatório, não é? Eles diziam que Paulo não era apóstolo, que Paulo não devia ser considerado como tal. Mas Paulo diz para eles: trabalhei muito mais do que todos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Oh, meus irmãos, esta deve ser a glória do pregador. Paulo utilizou esta expressão. Não nos pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo. Quando o homem se prega a ele próprio, quando o homem diz eu realmente é que resolvi este problema, eu é que fiz desta forma, não, irmãos, foi o Senhor que esteve connosco, foi o Senhor que nos deu essa graça, foi o Senhor que nos deu essa sabedoria. E o apóstolo Paulo podia dizer: longe de mim, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou prestes a concluir e queria dizer-vos que há uma lição muito linda no Evangelho de João, no capítulo 21, verso 7. Vocês sabem que Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado, mas os apóstolos estavam habituados a que ele estivesse com eles todos os dias. E, na verdade, a vida deles no início foi difícil, realmente, de eles saberem verdadeiramente qual era o propósito de Cristo para as suas vidas. Então resolveram ir pescar. A maioria deles eram pescadores. Pedro, João, Tiago, etc. eram pescadores, homens habituados ao mar, e eles resolveram ir pescar. E, mais uma vez, vocês podem verificar que o seu conhecimento não resultou. Portanto, tal sucesso não se deveu ao facto de se tratar da hora mais própria para pescar. Porquê? Qual foi o sucesso? É que eles apanharam 153 grandes peixes. Não foi a sua experiência, nem foi realmente por causa da hora, porque não era propício pescar àquela hora do dia. E vemos ali, quando o Senhor os manda lançar a rede, eles recolhem 153 grandes peixes, não é verdade? Quero dizer-vos que nós sabemos que muitas vezes alguns dizem, talvez foi sorte, não é? Mas é interessante, João reconhece que tal resultado dessa pesca foi obra do Senhor. E ele pôde transmitir isso de imediato a Pedro, não é? E nós vemos aqui, meus irmãos, nós sabemos que o Senhor, muitas vezes nas nossas vidas, nos faz prosperar, nos ajuda, nos abençoa, mas nunca devemos esquecer que a pesca, o resultado do nosso sucesso, foi Ele que fez isto na vida de cada um de nós. Não sejamos egoístas, irmãos. Lembremos-nos sempre das lições da pesca. E eu recordo quando Pedro foi chamado e quando o Senhor lhe mandou, portanto, que ele trouxesse o seu barco, ele precisava do seu barco por alguns momentos, e o Senhor falou à multidão, consolou a multidão que aguardava os pescadores que não trouxeram peixe naquela manhã, escutaram atentamente as palavras de Jesus e ficaram atentos ao que o Senhor fazia, porque ele mandou Pedro colocar o barco mais para dentro do mar, e ali o mandou lançar as redes, e nós verificamos que Pedro, incrédulo, Pedro realmente dizendo, Senhor, trabalhámos toda a noite, nada apanhámos, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. E ele recolheu uma grande quantidade de peixes, que não pôde albergá-los todos no seu barco. E de imediato ele chamou os outros pescadores que estavam mais ao lado. Chamou-os, venham cá. E eles foram e encheram também o seu barco. Nós temos que nos lembrar de que não devemos ser egoístas no nosso trabalho. Lembremos-nos esta lição e desejemos também que o nosso irmão e a nossa irmã seja abençoado, que haja também peixes na sua vida e possamos realmente encher também o barco deles. Que o Senhor nos ajude a ficar com estas lições, irmãos. Não esqueçamos, diante da honra vai a humildade. E o livro de Provérbios é riquíssimo nisso, no capítulo 15, verso 33 e 18, 12 de Provérbios,
nos falam acerca deste assunto. Diante da honra vai a humildade. Foi Moody quem disse estas palavras: quem busca a honra não a merece. Irmãos, quem busca a honra não a merece. E vocês têm o grande exemplo de Moisés, não é? Moisés, diz a palavra do Senhor, que depois do Senhor falar com ele vinha para falar ao povo, e o povo olhou para ele e o seu rosto resplandecia, de maneira que eles não podiam fixar os seus olhos, tal era o brilho da sua pele. E eu quero dizer-vos que a palavra do Senhor diz-nos categoricamente de que, portanto, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia. Vocês podem ler isto lá em Êxodo 34 a 29. O seu rosto, ele resplandecia aos olhos dos outros, mas ele próprio não sabia. E quando soube, ele pegou, de facto, num lenço e pôde tapar o seu rosto. Porque ele não queria a glória para ele queria dar toda a glória ao Senhor. Nós temos grandes exemplos na palavra do Senhor que nos ajudam a entender como nós devemos dar glória a Deus. E nós aprendemos com as crianças coisas interessantes. No início eu disse que aquela criança realmente podia dizer: eu e o meu pai sabemos tudo. E estava-me lembrando de um menino que lá numa pequena aldeia, portanto, em que o pai foi à mercearia comprar aquilo que ele necessitava para levar para a sua casa, e o menino foi com ele. O comportamento do menino foi tão bonito que aquele merceeiro, ele disse: que menino simpático tu és. Olha, eu gostei tanto do teu comportamento que eu gostaria que tu, neste frasco que eu tenho aqui cheio de rabuçados, tu metesses a tua mão e tirasses uma mão cheia de rabuçados e levasses para a tua casa. E o menino não quis. O menino ficou muito tímido a olhar para o merceeiro e ele disse: não, senhor. Entretanto, o homem disse para o pai: coloque lá a sua mão, tire o senhor os rabuçados e leve para o seu filho. E o pai assim fez. Ele levou uma mão cheia de rabuçados e cá fora perguntou ao seu menino: porquê é que tu não quisestes tirar os rabuçados? Pai, porque a sua mão é muito maior do que a minha. E como vocês podem verificar, aquele menino sabia o segredo. A mão do pai era muito maior. Irmãos, nós como crentes temos que saber que a mão de Deus é muito maior do que a nossa. A mão do Senhor é realmente quem ajuda, quem abençoa. Ele não tem seu braço encolhido que não possa realmente abençoar. É o Senhor quem abençoa as nossas vidas. E nós temos que dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor. A bênção de Deus estará na nossa vida, porque a sua mão é poderosa para nos abençoar. Que o Senhor nos ajude e que nós realmente possamos ficar com esta palavra nos nossos corações. Deus abençoe os irmãos.